movimento no comércio, na hotelaria ou na indústria aumenta, a solução para dar conta da demanda muitas vezes vem na forma de contratações temporárias. Mas quais são os direitos destes trabalhadores? Um decreto sancionado no final do ano passado trouxe esclarecimentos e complementações relacionados à lei que rege o trabalho temporário, que é de 74, e também sobre a reforma trabalhista de 2017. E este é o tema do nosso programa de hoje. Uma das garantias da Constituição Federal é que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude da lei. E para falar sobre trabalho temporário, eu converso com o advogado Tomás Nina, que atua na área trabalhista, e também com Mara Bonafé, que é diretora da Associação Brasileira do Trabalho Temporário no Distrito Federal. Obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Tomás, a lei que rege o contrato de trabalho temporário é de 74, mas muita coisa mudou de lá para cá, não é mesmo? Exatamente, muita coisa mudou. Com o decreto sancionado agora pelo presidente em 14 de outubro de 2019, trouxe uma segurança jurídica para o ramo do contrato temporário e também algumas diretrizes e obrigações, tanto de empresa tomadora quanto empresa prestadora e o próprio empregado. E quais são essas principais mudanças? Principalmente a equiparação entre um empregado temporário e um empregado com prazo indeterminado que as empresas normalmente têm. E isso, o que ocorre? Ocorre que essas pessoas terão os mesmos direitos, como salário no piso correto, um salário equiparado a um funcionário, a um empregado assíduo da empresa, um 13º que porventura vai receber, uma questão de uma hora extra, que não era regulamentado antigamente, de 1974. Hoje sim, esse decreto traz, elucida toda aquela lei e consequentemente, fomenta esse tipo de contrato e fomenta o mercado consumidor varejista de serviços, que é o objetivo desse decreto. E a segurança jurídica, doutora Mara, é importante não só para o trabalhador, mas também para a empresa que está contratando esse trabalhador, né? Para ambas as partes foi muito importante. O decreto é antigo, de 74, como o doutor falou, era necessário uma atualização. E nesse decreto a gente agora já sabe onde, porquê, onde vai ser e o motivo de estar contratando um temporário. E quais são as áreas que mais demandam contratos temporários e quando isso mais acontece? Nós temos vários períodos pontuais, né? Que são Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, época de material escolar também, contrata-se muitos temporários. E quando a gente fala sobre contratações temporárias, muita gente tem dúvidas. Nós vamos à primeira pergunta feita nas ruas. Pode mostrar. O salário de um trabalhador temporário tem que ser o mesmo da categoria exercida ou pode ser diferenciado? Doutor Tomás? Sim, o salário do empregado temporário tem que ser exatamente igual, não podendo ser menor. E cabendo ressaltar também que ele não pode ser inferior ao piso do salário da categoria em âmbito regional. E o que é levado em consideração normalmente, doutora Mara, para fixar esse salário? A Constituição, por exemplo, diz que ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Isso é respeitado, proporcional, se for só dias, por exemplo? Como é que funciona? Sim, é respeitado e nós temos também as convenções coletivas e os acordos coletivos das unidades concedentes, das tomadoras, né? Então, o salário a gente contrata em cima da convenção coletiva do cliente. E além do salário, o trabalhador ele também tem direito a benefícios como qualquer outro, como vale transporte, vale alimentação, por exemplo? Ele tem todos os direitos de um funcionário efetivo, da mesma empresa que ele está trabalhando. No decreto até fala especificamente que ele tem que ter condições de saúde, salubridade e higiene igual aos seus funcionários efetivos, assim como atendimento médico e refeição, lugar de refeição. E quando a gente fala de hora extra, passou ali do prazo do trabalho combinado, ele também recebe? Isso é uma questão importante que veio aqui com essa regulamentação do decreto, é que ele diz expressamente em um dos seus artigos, ali mais ou menos no artigo 18º, que
a jornada de trabalho de um empregado temporário será de 8 horas, salvo a empresa trabalhe numa jornada diferenciada, o que também é permitido. Fez hora extra, paga-se hora extra 50%. Adicional noturno, 20%. Ou seja, exatamente nos termos de um empregado efetivo. E os encargos sociais? Como é que são feitos esses recolhimentos, doutor Tomás? Esses recolhimentos são feitos da mesma forma como são feitos no contrato efetivo. Mas aí tem a participação da empresa prestadora de serviço, no caso é a agência que detém essa mão de obra, que é a empresa responsável por cuidar dessa questão toda. E por falar dos direitos sociais, nós temos uma pergunta sobre este tema. Pode mostrar aqui. Eu gostaria de saber o que acontece se uma mulher engravida durante o contrato de trabalho temporário. Doutor Tomás, como fica nesses casos? Pois é, essa é uma questão interessante porque num julgamento recente no Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, por 16 ministros a 9 ministros, entendeu que o contrato de trabalho temporário não dá o direito à estabilidade de uma gestante. Então, a gestante, assim como outro trabalhador temporário, terá aquele período até 180 dias de trabalho, renovado por mais 90, e acabando esse período, se encerra o contrato sem aquela estabilidade gestante que outros contratos teriam, no caso, né? Quer dizer que então agora já está pacificada essa decisão, né? Agora, provavelmente, com o Pleno tendo decidido nessa linha, está pacificado que no contrato temporário não há estabilidade por gestante. Isso deve ajudar muitas mulheres grávidas que estão em busca aí de emprego? As empresas costumam dar esse tipo de oportunidade? Agora sim, a Associação do Trabalho Temporário vem trabalhando há muito tempo em cima disso, dessa estabilidade, para que a trabalhadora temporária não tenha essa estabilidade. Então, agora sim, vamos com muita alegria colocar as gestantes no mercado de trabalho. Houve época, antes dessa súmula, que na época do Dia das Mães, nós contratávamos grávidas. Elas ganhavam um dinheiro extra. Elas sabiam que tinha aquele período onde elas ganhavam um pouquinho, aumentavam um pouquinho de sua renda para fazer enxovais de bebê e tudo. E agora nós vamos poder contratar novamente mulheres grávidas, porque elas sabem que é durante um determinado período de tempo aquele trabalho para ela. Não tem uma data término, mas tem um período limite de 180 dias, podendo ser prorrogado mais 90. Então, elas sabem que durante esse período elas podem aumentar a renda dela um pouquinho. E trabalham como qualquer outra mulher que não está grávida, não é mesmo? Exatamente. A senhora falou uma coisa interessante aí, que muitas vezes as empresas contratavam grávidas para esse período do Dia das Mães, era até uma boa propaganda, né, doutora Mara? Era muito bom, mas depois saiu a súmula do 244, que teve um pouquinho de confusão, porque era mais para o setor público e as empresas privadas estavam sendo prejudicadas. Então, agora, com essa súmula, nós vamos novamente poder contratar mulheres grávidas. E é muito bom, aumenta a renda. Agora vamos mudar um pouquinho do foco. Acidentes de trabalho. Quando eles acontecem com um trabalhador temporário, como é que fica, doutor Tomás? O empregado será afastado, assim como outro qualquer, num trabalho efetivo, né? Tendo a questão de contribuição social, tendo a questão do INSS, então ele é afastado e encaminhado para o INSS, assim como qualquer outro empregado. E lá se verá a situação, a condição daquele empregado, cabendo ressaltar, se tiver um afastamento por um longo período, esse período que fica no contrato temporário, ele rescinde, mas o contrato acaba, mas a prestadora assume o restante daquele afastamento. Então, o acidente de trabalho, assim como qualquer outra doença ocupacional, está resguardada também com a nova lei aí do contrato temporário. E pode acontecer, por exemplo, passou ali do prazo do contrato. Ele pode voltar para cumprir aquele prazo que ele não cumpriu porque estava afastado por um acidente de trabalho, ou não é usual isso? Realmente não é usual nesse ponto, mas, por exemplo, uma empresa, um empregado temporário prestou aquele serviço no período que a lei determina, retornou por mais 90 dias que também a lei permite. Acabado esse prazo, ele volta à agência e, se aquela empresa gostou do serviço dele,
e não efetivou, ele tem que aguardar mais 90 dias para poder ser novamente contratado por essa empresa. E geralmente um funcionário é contratado por um período pré-determinado. Mas e se isso não é cumprido? Vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar. Se a pessoa é contratada para trabalhar temporário, a empresa rompe o contrato antes do prazo, ela tem que pagar a indenização? Doutora Mara, acontece da empresa fazer um planejamento, por exemplo, contar com um determinado número de vendas ou de atendimentos ali, isso não se concretizar e ela precisar dispensar funcionários antes? Sim, porque são dois os motivos de contratação temporária. Um que é a substituição do pessoal permanente, no caso de afastamento de acidentes ou licença maternidade, ou então demanda complementar. A demanda complementar é variável. Né? Ela tem um limite máximo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, que dá um total de 270. Mas desde que seja o mesmo motivo justificador da primeira contratação dela. Tá? Acontece sim de ser, e ela recebe normalmente todas as verbas que lhe cabe, que ele de direito. Um outro detalhe é que ele pode trabalhar 180 mais 270 consecutivos ou não, tá? Então, o prazo limite máximo é este. E depois ele só pode voltar a trabalhar novamente como trabalho temporário depois de 90 dias, tá? Desse prazo consecutivo, tá? E tem um prazo mínimo desse contrato, doutor Tomás? Ou é de acordo com o que a empresa precisa? De acordo com a demanda, de acordo com a necessidade da empresa, tá? Cabendo ressaltar mais uma vez que todo o período contratual, os benefícios daquelas verbas rescisórias serão devidos a esse empregado temporário. Agora, se a empresa não cumpriu ali aquele prazo, ela fez um contrato ali de, vamos supor, 30 dias e precisou dispensar o trabalhador com 15, ele tem direito a alguma indenização? Ele vai ter direito ao 13º proporcional, férias proporcionais de 1/12, porque são 15 dias a base de cálculo, mas ele não terá o direito, por exemplo, da indenização do artigo 479, que é aquele artigo do contrato de experiência, que a empresa, quando rescinde antes do término do contrato, pagaria 50% do valor do período total que ele teria que trabalhar efetivamente. Então, sem indenização, só com direitos garantidos. Só com direitos garantidos. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa, nós vamos a um intervalo, já já estaremos de volta com mais artigo 5º para você. O artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre trabalho temporário. Aqui no estúdio eu converso com Mara Bonafé, diretora da Associação Brasileira do Trabalho Temporário no Distrito Federal, e com o advogado Tomás Nina, que atua na área trabalhista. E os contratos temporários devem ser feitos sempre por meio de agências? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos conferir aqui. Gostaria de saber o que muda para o trabalhador quando o contrato temporário é feito por meio de uma agência. Doutora Mara, explica pra gente aí como é que funciona o trabalho dessas agências. Elas são intermediadoras desse contrato temporário? É importante dizer que o trabalho temporário, ele é feito por uma pessoa física. Ele está prestando trabalho à unidade concedente através da intermediação de uma agência de trabalho temporária credenciada pelo Ministério da Economia, tá? Ele não pode ser contratado direto com o cliente ou com o tomador. Tem que ter a obrigatoriedade de ser pela agência de trabalho temporário. Como é feito isso? Nós fazemos o recrutamento e seleção, nós contratamos, nós assinamos no campo de anotações gerais que ele é um trabalhador temporário e ele vai prestar esse serviço ao nosso cliente, à nossa unidade concedente. Toda a parte de folha de pagamento é assistida pela agência, tá? E a parte de técnica e diretiva pela utilizadora, que é a tomadora. E é bom a gente esclarecer, né, doutor Tomás, que o trabalho temporário não se confunde aí com uma terceirização ou com um contrato de experiência, por exemplo, né? Explica melhor pra gente. O trabalho temporário, como a doutora falou aqui, é um trabalho entre a utilizadora e uma agência.
Aqui a terceirização é um trabalho permanente, é um trabalho onde uma empresa pode, determinado pelo Supremo Tribunal Federal, terceirizar suas atividades fins, atividades meios, não tem período, não tem prazo, ela pode fazer isso efetivamente. Uma situação que muda radicalmente por completo é que no contrato temporário, trabalho temporário, o empregado é subordinado à tomadora. E essa palavra subordinado não confunde com a terceirização. A terceirização, em momento algum, aquele empregado que presta um serviço terceirizado é subordinado à tomadora. É subordinado sempre à prestadora. O que não acontece aqui no contrato temporário. A subordinação, ela é legítima, ela é devida, porque a diretriz da empresa que recebe essa mão de obra temporária é obrigatória. Na terceirização, não há essa subordinação. A subordinação é com a prestadora de serviço. E é feito, ou melhor, é oferecido algum tipo de treinamento pelas agências para quem está buscando um trabalho temporário ali, para ocupar uma vaga mais específica, ou isso não é um papel das agências de contrato temporário? Pode ser feito se o cliente pedir, sim. Na hora que o cliente abre a vaga de temporário, ele passa um perfil dessa vaga e se for um caixa, eu já escolho a pessoa para aquele caixa. É importante dizer também que o trabalho temporário é a porta de entrada para o primeiro emprego, tá? Ele, às vezes, muitos deles não precisa ter experiência, a gente encaminha ali, ele pega a experiência no comércio de vendas e geralmente ele é efetivado, né? 5% do índice é efetivado das contratações temporárias, ele torna um funcionário efetivo. É importante dizer também para a terceira idade, gente. Terceira idade, a maioria deles são aposentados e ali é um ganho extra, tá? Principalmente em épocas sazonais. E experiência ele já tem, não precisa mais. Mas com certeza um aumento de renda, sim. O trabalho temporário, ele ajuda muito a economia do país. Ele ajuda muito na contratação, no aumento de empregos formais e no aumento da renda. Bom, a senhora falou aí da efetivação de 5%, né, de quem tem um contrato temporário. Nós temos uma reportagem que mostra exemplos sobre isso, porque quem busca uma vaga temporária, muitas vezes está de olho em um emprego permanente. Tem muito exemplo aí que comprova que é possível sim realizar esse sonho. Vamos conferir aqui na reportagem. Esse tipo de contrato deve trazer algumas especificações, como o motivo da contratação. É preciso também incluir o prazo. A contratação ela é específica, ela deve durar no prazo mínimo de 90 dias, com um prazo máximo de 120 dias. Ou seja, ele pode fazer um contrato de 90 dias e prorrogar por mais 30 dias. Vender, conquistar o cliente é uma missão que o Lucas entende bem. Ele começou neste setor numa vaga temporária. Era uma experiência muito corrida, muito agitada, mas no fim acabou dando certo que eu continuei e fiquei na loja. A história do Diego é motivadora. Começou como temporário. Hoje tem 13 lojas no Distrito Federal e gera 70 postos de trabalho. É com propriedade que Diego dá as dicas para quem pretende não perder a chance. Muita proatividade, comecem com tudo, vistam a camisa da empresa, sejam fáceis na hora de receber uma demanda de trabalho, aceitem bem as coordenadas do seu líder, né? E acho que nesse caminho tem tudo para dar certo. Doutora Mara, quanto mais o funcionário mostra ali o que ele sabe fazer, maior a chance, né? Com certeza. Como o Diego falou, hoje em dia as empresas procuram pessoas que vestem a camisa da empresa. Responsabilidade é um ponto muito importante, comprometimento, não faltar, não chegar atrasado, são coisas rotineiras que todo mundo sabe, a importância que isso faz na contratação. E como é feita essa efetivação aí, doutor Tomás? Tinha um contrato temporário ali, vai virar um contrato fixo? Como é que isso acontece? Acabado o prazo do contrato temporário, a empresa pode efetivá-lo sem maiores problemas. Entra no permanente, entra no efetivo, normal como se dá uma contratação de um empregado. E vale dizer também que o trabalho temporário, depois que ele é efetivado, substitui o contrato de experiência, tá? Não existe contrato de experiência de um trabalhador temporário para o efetivo. Bom, e como as pessoas nas ruas encaram as contratações temporárias? Será que elas também acreditam que esse tipo de trabalho pode abrir portas para empregos fixos? Pode ser uma boa oportunidade? Vamos conferir juntos as opiniões aqui. Eu
acho que é uma porta de entrada mesmo para muita gente desempregada e hoje eu acho que é um bom início, né? Quando o contratado desenvolve bem a sua função, o patrão se agrada e com certeza contrata ele. Se for um bom funcionário e ele mostrar interesse pela empresa, ele pode ficar. É uma porta de entrada para o empregador poder ver se a pessoa tem aquela experiência desejada ou não. É a oportunidade de você descobrir novos valores, jovens valores que não se revelaram ainda. É isso mesmo, doutora Mara, muitos valores, muitos talentos são revelados durante um contrato temporário? Muitos mesmo. Eles mesmos, às vezes eles se empolgam tanto com o trabalho temporário que eles mesmos querem fazer mais qualificações profissionais. Então, eles entram em cursos rápidos de qualificação para crescimento da própria empresa. E essa é uma área em expansão? Sim, uma área de grande expansão. O governo vem incentivando, o próprio governo incentiva, né, a qualificação profissional para a entrada no mercado de trabalho. Agora, vamos supor aqui, doutor Tomás, que a empresa gostou muito daquele trabalhador ali, mas ela não tem uma vaga fixa, acabou o prazo do contrato, da prorrogação, de tudo que poderia ser feito. Ele pode sair e voltar, tem um prazo de carência, como é que isso funciona? O decreto, sim, ele traz um prazo de carência de 90 dias, tá? Então, se já expirou o prazo do empregado temporário, a empresa gostou do trabalho dele, mas não tem naquele momento uma vaga, ele tem que retornar para a agência, permanece 90 dias ali, enfim, de stand-by, vamos dizer assim, para eventualmente essa empresa contratá-lo. Como o doutor Tomás disse, ele ficou de stand-by ali na agência. Ele pode ser contratado por outra empresa nesse mesmo tempo, sem nenhum problema? Sim, claro. Ele pode sim ir para outra unidade, ou para outra utilizadora, sem problema algum. Ele trabalha 20 dias em uma, na Páscoa, tá? Depois que é logo depois do Dia das Mães, vai trabalhar em outro cliente, sem problema algum. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria de saber as dicas finais de vocês para quem está aí em busca de uma vaga temporária. Vem tantas datas aí durante o ano, né? Doutor Tomás, legalmente, cuidado que essa pessoa deve tomar, o que ela deve fazer para poder conseguir aí um trabalho temporário e, quem sabe, depois um fixo? Primeiramente, ela deve procurar uma agência credenciada no Ministério da Economia, né? Para distribuir o seu currículo, a sua expertise. E, sendo contratada, tem que atuar de forma proativa, como foi dito aí pelo nosso Diego, enfim, vestindo a camisa da empresa e sempre pensando em dar o seu melhor para aquela empresa. Certamente isso será muito visto pelo empregador, que tentará renovar ou, quem sabe, futuramente contratará ele de forma efetiva. E eu acho que, na verdade, é isso. O contrato temporário é a chance da pessoa mostrar ali que ela tem aquele interesse, que ela tem aquela determinação para se manter naquele posto de trabalho. E para a senhora, diretora, quais são as dicas? Nunca perder esperança, tá? Nós temos várias datas pontuais. Se não deu no Carnaval, dá no Dia das Mães, na Páscoa, mas nunca perca. O importante é manter os dados atualizados, principalmente celulares. Hoje em dia eles trocam muito celular e a gente tenta entrar em contato, não consegue. Deixem sempre atualizados os celulares junto ao cadastro e com certeza vão ser um dia trabalhadores temporários, se Deus quiser. E para as empresas, quais são as dicas? Para as empresas buscarem as agências de trabalho temporário que são credenciadas pelo Ministério da Economia. São empresas que estão aptas a contratar, a empresa precisa de 1.000 temporários para amanhã, nós temos condições de colocar 1.000 pessoas amanhã no mercado de trabalho. As agências já são tarimbadas nessa demanda. E com isso a empresa se resguarda também, né, doutor Tomás? Exatamente, isso é importantíssimo, a empresa tomadora buscar uma agência, uma credenciadora, porque existe uma responsabilidade prevista, inclusive, no próprio decreto, que pode, inclusive, ser de forma solidária em se constatando uma fraude. Então, a empresa tomadora tem que se resguardar dessa situação para evitar qualquer problema na Justiça do Trabalho relacionado a uma contratação de forma fraudulenta, por não ter feito o dever de casa de buscar uma agência credenciada junto ao Ministério da Economia, junto à nossa diretora aqui no DF.
Bom, e com essas dicas, o artigo 5º de hoje chega ao final. Diretora, muito obrigada. Doutor Tomás também, muito obrigada pela presença de vocês e por todos os esclarecimentos aqui. Sim, muito obrigado. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!